Oi, meu nome é Michele e eu vou contar alguns testemunhos de milagres. O primeiro é, é a história. Eu gosto muito de Padre Pio. Padre Pio é um santo incrível, né? Ele se relata dele diversos milagres através da intercessão dele. E a história de vida dele, se vocês não conhecem, pesquisem, porque a história dele é maravilhosa, né? Cresceu como uma pessoa de fé. E um dos dons que são atribuídos a Padre Pio através de testemunhos de pessoas que conviveram com ele é o dom de conseguir falar idiomas que ele não sabia, né? Normalmente a gente estuda, aprende um idioma ou cresceu com o idioma, a gente fala normalmente, mas imagina um padre que não sabe falar alguns idiomas e conversar naturalmente com pessoas neste idioma em momentos. Não é que ele conversava todo dia, não, mas eram em momentos específicos que ele precisava daquele idioma. Então, eu vou começar falando sobre isso. É, a festa de Padre Pio, só lembrando, é todo dia 23 de setembro. Ele tinha o que se chama de dom de xenoglossia, ou seja, era capaz de falar e escrever idiomas que ele não sabia. O site padrepio.it, que é o site italiano, né, que narra a vida de Padre Pio, ele lembra o que foi dito pelo diretor espiritual do Padre Pio, o Padre Agostino de San Marco, em Lames. É, Ele testemunhou que em 1912 indicou que o santo dos estigmas, porque Santo Padre Pio, ele tinha os estigmas nas mãos, ele não sabia nem o grego nem o francês. Ele sabia o italiano, mas o grego e o francês ele não sabia. Aliás, quem sabe grego, né? Só o grego mesmo. Deve ser uma língua muito difícil. Mas enfim, eram dois idiomas que ele não sabia. E em fevereiro daquele ano, de 1912, depois de receber cartas em francês, o sacerdote, o Agostinho, né, Padre Agostinho, perguntou para ele: Padre Pio, quem te ensinou francês? E o santo respondeu: a sua pergunta sobre o francês respondo com Jeremias, Nessuloque, que significa não sei falar. No dia 20 de setembro daquele mesmo ano, Padre Pio disse a Padre Agostinho o seguinte: os personagens celestes não param de me visitar e de me fazer sentir a emoção dos beatos. Os personagens celestes é que ele recebia a visita de anjos. E se a missão do nosso anjo da guarda é grande, a minha é maior, tendo que atuar como professor para explicar outras línguas. É mais um testemunho é, de Padre Pio. Em seu diário, Padre Agostinho também explicou que em 1911 o Padre Pio escreveu uma resposta. Ai, perdão, deixa eu só ler, que eu tô lendo aqui no site esse testemunho. O Padre Agostinho também explicou que em 1911 o Padre Pio escreveu uma resposta a um cartão postal no francês correto, sem erros de grafia. A gente, quando fala algum outro idioma, a gente acaba fazendo uma concordância, mas ele não, ele recebeu um cartão e explicou direitinho, respondeu direitinho. No livro Ditos e Anedotas de Padre Pio, porque Padre Pio é conhecido por ser um homem assim de muita personalidade, né? Podemos dizer assim. O padre Constantino Capobianco escreveu que o irmão de Angela Serritelli, que morava nos Estados Unidos, levou sua filha a San Giovanni Rotondo, na Itália, para receber a comunhão das mãos do santo sacerdote. A menina não falava italiano e o padre não falava inglês. Por isso, uma mulher chamada Maria Pille lhe acompanhou. Padre,
acompanhei a neta de Angelina para que se confessasse, disse a mulher. Está bem, disse Padre Pio. Ao que a mulher respondeu, Padre, estou aqui para ajudá-la porque a menina não entende italiano. Ao que o Santo Padre respondeu, Maria, pode ir porque essas coisas veremos eu e ela. Após a confissão, a menina explicou que o Padre Pio falou com ela em inglês e por isso puderam se entender. Padre Agostinho recorda em seu diário que em 21 de janeiro de 1945 lhe contaram que em 1940 ou 41 com Padre Pio um sacerdote suíço que lhe falou em italiano com o padre. Antes de partir, o sacerdote encomendou a ele uma mulher doente. Encomendar é pedir oração, né? E o padre respondeu em alemão. Ich werde sie die göttlich Barnezeit. Eu acho que é assim, não sei se estou pronunciando correto, provavelmente não. Confio à divina misericórdia. O sacerdote ficou maravilhado com o acontecimento e contou à pessoa que o hospedava. São esses os mini relatos desses pequenos milagres, né, que eram recorrentes na vida de Padre Pio, para vocês verem que eram coisas simples, mas coisas que são milagres, porque você não sai por aí falando um idioma que você não sabe, a não ser que você imite, como eu acabei de fazer aqui com o alemão, mas é um milagre você falar um idioma que você não sabe, em momentos que você precisa, né? Interessante. Se você não conhece a vida de Padre Pio, pesquise porque é inspiradora.